Boa tarde, alunos do primeiro ano. Então, estou fazendo esse vídeo agora para tirar algumas dúvidas, né, se eu conseguir, a respeito da avaliação que eu postei hoje no Google, tá? Então, a avaliação, quando vocês abrem, é essa daqui, né? São 7 questões, né? Oito questões, valendo meio ponto cada questão assertativa e um ponto cada questão dissertativa, tá certo? Então, eu espero que vocês estejam visualizando, né, a tela. Então, quando a gente entra no ensino médio, né, é essa tela aqui, tá? Então, a gente vai lá em atividades, tá? Porque é tudo o que está postado aqui. Essa primeira parte, né, as primeiras partes foram o estado que postou. Quando eu posto assim em caixa alta, ó. Igual hoje eu postei avaliação de sociologia, eu postei algumas atividades sobre a aula Paraná 4, né? Eu postei sobre a aula 3, aula Paraná. Inclusive, nós temos aqui, para quem ainda não abriu, as definições de conhecimento científico, senso comum, filosófico, né? São conhecimento religioso, tá? Então, a avaliação é a respeito desses slides aqui, dessas postagens que eu fiz também. O Estado postou, mas eu repostei com alguma complementação, com alguma outra solicitação, tá? Então, a primeira questão é para a realização, eu coloco aqui algumas instruções na avaliação, né? Vocês vão ter que abrir os anexos das postagens do Google Classroom. E essas postagens são referentes à aula 1, 2 e 3, tá? Então, a respeito da primeira questão, então, ó, que é sobre a diversidade cultural do nosso país, ela está aqui, ó. Lá no último item que eu postei, dia 27 de abril, ó, acho que foi a segunda postagem que eu fiz aqui no Google, tá? Você vai lá, clica no ícone A Diversidade Cultural do Brasil e tem um texto, um pequeno texto introdutório, falando sobre a diversidade cultural, e depois eu falo sobre as 5 regiões do Brasil: Centro-Oeste, o Norte, o Sudeste, né, e o Sul, e logo abaixo algumas atividades. Então, as duas primeiras questões são a respeito deste anexo que eu fiz no item diversidade cultural no Brasil, tá? A segunda questão, né, que fala sobre as representações culturais no norte do Brasil, também estão nesse anexo, tá? Então, primeiro aqui eu falo do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, que é aqui que vai estar a resposta. Depois eu falo do Sudeste e do Sul, tá? Nesse slide que está no item A Diversidade Cultural do Brasil, tá? A outra questão é a respeito, então, da aula Paraná 3, né? A aula Paraná 3, que fala sobre os tipos de conhecimento religioso, científico, senso comum e conhecimento filosófico. Para quem não realizou a atividade, vai ter que ir lá na aula, na atividade, então, da aula Paraná 3, sobre a aula Paraná 3. Aqui eu postei algum material, então, de apoio, mas os slides e a aula, ela está, né, anexada ali onde, aqui, ó, item postado dia 1º de maio. No primeiro item dessa aula Paraná 3, o Estado postou os slides. E logo abaixo, a videoaula.
Então, para conseguir responder essa questão, vai ter que assistir a aula e ler e ir acompanhando junto com os slides, certo? A questão 4 é a respeito da aula Paraná 1. Então, vou lá. Na aula Paraná 1. 8, 2, aqui. Sociologia, primeiro ano, ensino médio, aula 1. É necessário também assistir a videoaula e abrir os slides que o professor que passa a aula, ele transmite, ele passa. Então, também está lá na plataforma junto na aula de vocês, tá? Na questão 5, ainda é a respeito da aula Paraná 1. Então, vocês continuem lá na aula Paraná 1. Deixa eu fechar aqui, ó. Aula Paraná 1, que tem a videoaula e os slides sobre a videoaula, que é o professor que posta, que é o estado que posta, né? Mas que a gente aproveita, então, para fazer as atividades, que inclusive eu coloquei aqui a atividade extra sobre essa aula, né? Vocês se lembram disso? Inclusive, tem aluno aqui que já me entregou essa atividade, tá? Na questão 6, então, eu tenho aqui uma citação, né, de Wright Mills, que está também nos slides da aula Paraná 2, tá? Então, tem que ir lá na aula Paraná 2, abra a aula e abra o slide para assistir, tá? Ele está bem aqui, bem abaixo do tópico Sociologia, primeiro ano, ensino médio, aula 2, tá? Eu não vou abrir aqui, porque senão eu dou a resposta para vocês. Sobre a questão 7, vocês vão escrever um texto diferenciando os tipos de conhecimento abordado, religioso, científico e filosófico. Lá na aula, quer ver? Na aula 3, eu também postei aquele material de apoio, que é aquelas fotos dos livros, né? E que vocês podem estar utilizando também essas fotos, essas imagens que eu coloquei com textos, e também abrir a aula Paraná 1 para conseguir responder, que fala sobre o mesmo assunto. A questão 8, que é também a respeito da aula Paraná 3, o professor ele faz uma explanação, ele fala a respeito das consequências, né, da Covid-19 nas nossas vidas, na esfera da saúde, da economia, da política, da comunicação, da esfera social. A partir do que ele fala, e também vocês podem buscar algo não copiado, tá, gente? É uma construção de vocês. A respeito de como essa Covid, esse fato, né, da Covid, ele vai afetar as nossas vidas, ou ele já vem afetando, então, nesses quesitos, nessas esferas, a saúde, economia, política, comunicação e na esfera social também, tá certo? Eu aguardo, então, a atividade que é para ser postada até sexta-feira, tá? Então, por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo, tá certo? Boa prova, e para quem ainda não realizou as atividades anteriores, eu peço que realizem, que dá tempo ainda. O trimestre vai fechar agora no final deste mês, então quanto antes, melhor, tá certo? Bons estudos a todos!